Vamos lá? Abra comigo a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículos de número 1 ao 10. Samuel 3, do 1 ao 10. Amados, eu quero compartilhar com a igreja hoje um rema, uma palavra de revelação que Deus ecoou no meu espírito. E essa semana não foi uma semana de notícias, né? Começamos, na verdade, domingo retrasado com a celebração de Pêssah, né? Que foi o início da celebração de Pêssah, que se concluiu no domingo passado, todo na segunda-feira, né? Que houve uma pessoa muito importante no mundo que morreu, não é? Amados, a gente percebe que a igreja de Jesus, a igreja do Senhor, ela precisa viver um renovo, amém? Eu louvei a Deus pela palavra que o pastor Fernando pregou na quinta-feira, porque aquilo, né? Precisa haver um renovo na mente, precisa haver um despertamento. E eu vim pensando durante a semana, todos esses acontecimentos, a gente tem ensinado isso às terças-feiras aqui no módulo avançado da ECAMI, né? Nós estamos ainda em escatologia e a gente tratava a respeito disso. Eu falava, inclusive, no início da aula, eu falei a respeito disso, que precisa haver um despertamento. E ontem, logo ao amanhecer, eu acordei com esse tema, né? Com esse tema que, amados, essa pregação, né? Esse tema específico, não a mensagem é totalmente diferente. Mas esse tema eu já havia pregado, se não me falha a memória, 14 anos atrás, aproximadamente. Foi um tema de uma mensagem, de uma das ministrações que eu ministrei. Logo que nós começamos o ministério, isso praticamente é quase 14 anos atrás. E ontem, ao amanhecer, eu acordei com essa palavra, com esse tema. E o Espírito ministrou muito ao meu espírito. Eu quero compartilhar com a igreja isso que o Deus tem falado. E é para esses dias e é para hoje. Amém? O tema da nossa mensagem é: antes que a lâmpada de Deus se apague. Amém? Antes que a lâmpada de Deus se apague. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 30, do 1 ao 10, diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Eu vou repetir. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Já vai pegando rema. Vou falar de novo. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. E Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: Não o chamei, volta a deitar-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte a deitar-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém? Feche seus olhos, Pai das luzes. Nós oramos agora.
Pedimos para que o Senhor, Pai, nos dê espírito de sabedoria, de revelação. Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir, abra o nosso coração para que possamos perceber e que, Pai amado, a Tua palavra venha de encontro, Pai amado, daquilo que nós estamos precisando ouvir, Pai, não aquilo que queremos ouvir, porque isso é muito pouco, mas aquilo que precisamos ouvir nos realinhe, nos reposicione nesta manhã, Pai. Venha ministrar as nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, o período que esse episódio aconteceu ainda estava no período dos juízes. Quando você pega fazer a leitura bíblica, então você começa a pegar os livros históricos, né, de Israel. Então começa com Josué, após a morte de Moisés. Depois vem o período dos juízes, que vem após a morte de Josué. E esse período, o período do profeta Samuel, esse período que aconteceu esse episódio, ele estava ainda no período dos juízes. E é interessante que nesse período, o período dos juízes, Israel vivia uma oscilação espiritual. Então você vai perceber quando você faz a leitura do livro dos juízes, você vai ver que a Bíblia fala que quando Josué morre, o povo se desvia, né? Então, porque o povo se desviou do Senhor, porque o povo se apostatou do Senhor, então Deus permitia alguns inimigos se levantarem. Então, nesse período, como vivia um período teocrático, onde Deus governava a nação de Israel, e era assim que Deus queria que continuasse sendo, Deus governando o povo, Deus governando Israel. Mas Deus, ele levantou juízes para julgar, para trabalhar, para liderar o povo, né? Então, você vai ver que o povo de Israel vivia debaixo de uma oscilação espiritual, né? Ora servia ao Senhor, quando o calo apertava, quando as coisas davam errada, eles clamavam ao Senhor, e Deus, como é fiel, ele sempre retornava, o seu coração se voltava para o povo. Deus levantava um juiz, libertava o povo. Assim foi com Jefté, com Sansão, com Gideão e tantos outros, Jair e tantos outros que Deus levantou no período dos juízes. Só que há um fato interessante no livro dos juízes, que está no capítulo 21, versículo 25, que vai mostrar exatamente como que o povo vivia nessa época. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Ou seja, cada um buscava a sua verdade e saía correndo atrás. Cada um fazia o que dava na telha. Não havia uma direção, não havia, apesar de eles terem a tradição oral, de eles terem a palavra, a Torá que já havia sido dada a eles, né? Ainda assim, cada um buscava viver o seu próprio caminho, né? Então, era um período de bastante oscilação. E quando há um período de oscilação, querido, há um fato que acontece, né, nessa questão de oscilação espiritual que nós chamamos, a Bíblia chama de apostasia. Amém? O que significa a palavra apostasia? O que é se apostatar? É abandonar a verdade, abandono da verdade. A palavra apostasia vem do termo grego apóstasis, que significa abandonar a verdade. Porque, amados, desde o início só existe uma verdade. Não existe 2, 3, 4 verdades, amém? E a verdade, queridos, não está nos grupos elitizados, não está na polarização, né, dos grupos que se formam na humanidade. Porque hoje, o que nós aprendemos hoje é isso, né? Com a polarização existe hoje vários grupos. Então tem o grupo que defende a maçã, tem o grupo que defende a pera, tem o grupo que defende o abacaxi, e eles ficam brigando entre si para saber quem está certo e quem está errado. Então a verdade, ela não está no ser humano, a verdade está em Deus. Amém? Ele sempre foi a verdade. Por isso que Jesus, em João 14,6, ele faz questão de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, amados? Então, cada um fazia o que queria, e nessa brincadeira havia um período de apostasia. Todas as vezes que Israel se desvia do Senhor, nós podemos considerar esse período como um período de apostasia. Um período em que as pessoas abandonam a fé, abandonam a verdade para fazer aquilo que bem pensa. Amém, queridos? Só que nesse período, querido, era um período tão corrompido
que quando a gente entra no livro do profeta Samuel, você vai ver, se você for pegar o capítulo 4, né? Depois até do capítulo 3 em diante, você vai ver que até o sacerdócio estava corrompido. Eli, que era sumo sacerdote, que se você pegar da linhagem, ele era da linhagem de Arão, amém? Da linhagem de Arão, da linhagem de Eleazar, que havia assumido no lugar de seu pai, porque os outros 2 irmãos haviam morrido, porque ofereceram fogo estranho ao Senhor, que é Nadab e Abiú. Então ele era de uma linhagem sumo sacerdotal, e logicamente os seus herdeiros, os seus filhos, eles também herdariam o sumo sacerdócio, Ofni e Finéias. E a Bíblia fala que Ofni e Finéias, eles eram tão maus, que eles roubavam aquilo que era ofertado ao altar do Senhor, dos sacrifícios diários que o povo de Israel oferecia ao Senhor em Siló. Eles roubavam. Eles roubavam até o próprio Deus. E pior que isso, eles levavam até prostitutas para dormirem no templo, no tabernáculo. Então era um período de muita corrupção. O povo verdadeiramente estava perdido. Amém? Era um período de apostasia plena, quando este fato do capítulo 3 que nós lemos aconteceu. E aqui no capítulo 3 de 1 Samuel, que começa a contar a história de Samuel, todos aqui acredito que conhecem a história do profeta Samuel. Samuel é obra de Deus, é obra de um milagre. A Bíblia diz que a sua mãe, Ana, não podia gerar filhos. E como naquele período a poligamia era permitida, então Eucana, um levita natural, né, que vivia nas montanhas de Efraim, né, ele possuía uma outra mulher chamada Penina. E a Bíblia diz que Penina podia dar filhos. Então, uma ficava com rincha com a outra, porque uma podia dar filhos e outra não podia. E a Bíblia diz que em um certo momento, quando Eucana vai a Siló para fazer sacrifícios, a Bíblia fala que Ana vai ao altar do Senhor e chora. E a alma dela se derrama diante do Senhor porque ela queria um filho. E ela faz uma promessa: Senhor, o Senhor me dê um filho, eu vou devolver ao Senhor, ele vai servir ao Senhor para o resto da vida dele. E a Bíblia diz que Ana gerou Samuel, né? E ela entregou, assim que o menino foi desmamado, ela levou a Siló para que ele crescesse e servisse ao Senhor junto com o profeta Eli. Mas ela não ficou sem filho, porque depois Deus abriu a madre de Ana, e Ana teve outros filhos, amém? Mas Samuel foi dedicado ao Senhor, e Samuel cresceu na presença do Senhor, dormia na presença do Senhor, e mesmo Ofni e Finéias sendo más influências, Samuel, ele guardou o seu coração, E aqui no capítulo 3, nós vamos ver, queridos, 3 formas, ou vamos dizer de 3 marcas do trabalhar de Deus na vida de Samuel. E Deus, ele continua trabalhando na mesma forma até os dias de hoje. Amém? Como que Deus trabalha conosco? Chamado, preste bem atenção, chamado, despertamento e revelação. Deus trabalha com cada um de nós dessa forma. Então, em Deus há um chamar, em Deus há um despertar e em Deus há um revelar. Amém, queridos? E nós vamos ver todas as vezes que Deus, ele vai trabalhar alguém, ou ele vai falar com alguém, ou ele vai levantar alguém, ele começa chamando. O chamar leva a um despertamento, e o despertamento leva a uma revelação. Vocês estão comigo? Então, chamado, despertamento e revelação. Essas são as 3 formas que Deus até hoje trabalha. Ele chama, ele desperta e ele se revela. Amém, queridos? Então nós vemos claramente essas três marcas do trabalhar de Deus. Amém, queridos? Então, olhando para esse texto, nós vamos ver que Samuel, a Bíblia fala que ele ainda era menino. Acredito que pré-adolescente, adolescente, não é? Quando ele ouve o chamar de Deus. Amém? A Bíblia diz que ele estava dormindo, deitado, e ele ouve uma voz chamando seu nome, Samuel. Samuel. E como ele só conhecia a voz de Eli,
E aqui eu quero trazer um rema para você aprender algo. Pastor, por que Samuel, quando ouviu a voz, ele foi até Eli? Qual que é a ligação da voz de Deus com a voz de Eli? Aqui está a questão. Muitas pessoas não conhecem e não sabem ouvir a voz de Deus, porque antes de ouvir a voz de Deus, você precisa aprender a ouvir a voz de um pai. Quem não, anote para você nunca mais esquecer. Quem não aprende a ouvir a voz de um pai, jamais vai conseguir ouvir a voz de Deus. Amém? Porque Deus se revela na paternidade. Amém, amados? Na paternidade. Deus, ele se revela na paternidade. Então a Bíblia diz que Samuel, quando ele ouve o chamar, ele vai aonde? Ele vai onde ele havia aprendido a ouvir a voz, a obedecer, a se submeter àquela voz, a voz de Eli. E você vai ver que Eli chama ele de filho. Havia um relacionamento de paternidade espiritual entre Eli e Samuel. Aqui é mais uma evidência de que a paternidade espiritual, ela é real e através dela você consegue ouvir a voz de Deus. Você consegue identificar a voz de Deus. A voz de Deus provavelmente, porque Samuel, ele aprendeu a ouvir a voz de Eli, sim ou não? Ele conhecia o tom da voz. Então, como que ele confunde uma voz com a voz de Eli? Porque a voz de Deus é a voz que fala por meio de uma paternidade. Você está comigo, sim ou não? Então, amados, eu quero chamar a sua atenção. Se você não aprender a ouvir a voz de um pai, se você não aprender a se submeter a um líder, se você não entender a importância de estar submetido a uma voz, estar submetido a uma visão, estar submetido a uma palavra, eu sinto em dizer para você, querido, para você se confundir com outras vozes e achar que é de Deus, é muito rápido. Tanto que você pode perceber que todo aquele que tem dificuldade de ouvir a voz de um líder, ele escuta a voz de qualquer um e vive dando cabeçada. E vive andando em caminhos que não era para andar. Então aprenda isso. Uma paternidade espiritual pode ser a voz de Deus que você precisa ouvir. Amém? A paternidade espiritual pode ser a voz de Deus que você tanto necessita ouvir. Amém ou não amém? Então a Bíblia diz que Samuel, ele ouve um chamar. Quando ele ouve um chamar, no seu coração houve um despertar. Porque ele se levanta. Ele não ouve o chamar e fica parado no mesmo lugar. Você está começando a entender aonde essa mensagem vai dar ou não? Ele ouve aquela voz, ele ouve o chamar, mas quando ele ouve o chamar, algo aconteceu nele que o fez tomar uma posição diferente da qual ele estava. Porque ele estava deitado. Mas quando ele ouve o chamar, a Bíblia diz que ele se levanta. Então, esse levantar de Samuel, que acontece as 4 vezes que Deus chama, 3 ele vai até Eli, e Eli, por ser uma paternidade espiritual, mesmo sendo um pai omisso em relação a Ofni e Finéias, mas ele era um pai espiritual para Samuel, e ele direcionou, porque aqui está a função de um pai espiritual. A função de um pai espiritual não é suprir a falta que o pai terreno deixou. Você está comigo? Muitos confundem isso. Quando a gente fala de paternidade, a gente pensa que a figura de um pai espiritual, de uma paternidade espiritual, ele vai estar no lugar do pai terreno. Ele vai estar no lugar de uma paternidade terrena.
E pensa muitas vezes que o pai espiritual, ele vai suprir a lacuna deixada pela orfandade paterna. Não vai deixar. Mas entenda algo. Nem sei por que eu estou entrando. Gente, não estava aqui para falar de paternidade. Nem sei por que eu estou falando isso. Mas eu preciso que você entenda algo. Muitos se frustram quando a gente trata de paternidade, né? Muitos se frustram porque pensam que a figura de um pai espiritual, ele vai suprir a orfandade deixada pelo pai terreno. Amados, eu vou falar por experiência própria. A lacuna da orfandade, ela jamais se fecha. E não tem como você colocar um outro pai no lugar. Você está me entendendo ou não? Você não coloca outro pai. Não existe substituição, assim como não existe substituição para mãe. Alguém consegue colocar uma pessoa no lugar da nossa mãe? Até mesmo filhos adotivos. Filhos adotivos, quando se tornam adolescentes e aprendem, por mais que a mãe adotiva, seja a mãe e tal, sempre fica uma lacuna na alma. Sim ou não, gente? Sempre fica. Porque, amados, Deus nos fez para habitarmos em família. O casamento, ele foi estabelecido por Deus pensando na próxima geração. Malaquias 2 explica isso. Por que Deus fez um? Deus fez o casal um só, pensando na próxima geração. Então, é uma lacuna que não fecha, mas é possível ter uma paternidade espiritual no sentido de direcionamento. Eu não preciso ser órfão, porque quando a gente fala de orfandade, a gente fala de andar errante, andar sem destino. E para quem não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve. É assim ou não é? Para quem não sabe para onde vai, qualquer busão serve. Então, uma pessoa que não se submete a uma voz, aquilo que nós chamamos de paternidade espiritual, ela vai andando de ônibus em ônibus e vai andando em tudo quanto é lugar e vai tentando se encontrar, mas a conta nunca fecha, porque ela nunca encontra satisfação. Por isso a importância de entendermos o papel de uma paternidade espiritual. O papel de uma paternidade espiritual não é substituir o pai terreno, mas é cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a vida do ser humano, dar destino. Amém? Qual é a função de um pai? A principal função de um pai é apontar o caminho, é dar destino. Isso estou falando até para os pais terrenos que precisam se tornar pais espirituais. A principal função de um pai, qual que é a principal função de uma mãe? Mãe é amor. Tanto que quando a Bíblia vai comparar o amor de Deus, é comparado ao amor de mãe. Lá no livro de Isaías, Deus ele fala: por acaso pode uma mãe esquecer de amamentar o seu filho? Meninas, vocês que são mães, é impossível, sim ou não? Uma mãe jamais, eu estou falando mãe, não estou falando as parideiras. Porque tem mãe, tem parideira. Amém? Estou falando mãe, seja sincero. Esquece de amamentar o filho? Olha o que Deus fala. Pois ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de vocês. Então o amor de Deus, ele é comparado ao amor de mãe. Porque Deus jamais esquece. Deus jamais abandona, assim como uma mãe não abandona os seus filhos. Você está me entendendo ou não? Mas por que Deus também é considerado pai? Em Hebreus capítulo 12, você vai ver Deus, o autor de Hebreus falando de Deus a respeito de pai, mas falando do quê? De correção. Falando de disciplina. Porque Deus corrige a quem o ama e a quem ele tem por filho. Porque um filho sem correção é filho bastardo. É filho sem legitimidade. Então por que Deus é comparado com um pai que corrige? Porque essa é a função do pai. A função do pai é estabelecer limites, estabelecer disciplina e apontar o caminho. Todo pai precisa apontar o caminho. Todo pai mostra o caminho. Amém?
Então, vamos voltar a falar de paternidade espiritual. O pai espiritual, ele pode não suprir a carência emocional deixada, mas o pai espiritual, ele tem a capacidade de mostrar o destino, apontar o caminho, mostrar onde se deve chegar, apontar o alvo, amém, queridos? Apontar o alvo. E foi isso que Eli fez. O papel de Eli nos deixa bem claro a função de uma paternidade espiritual. Porque a Bíblia diz que na terceira vez que Samuel escuta a voz, ele escuta o chamar, e acontece o despertar. As 3 vezes ele vai ao sumo sacerdote Eli. E na terceira vez Eli fala para ele: filho, quando você ouvir novamente a voz, diga assim: Senhor, fale, porque o teu servo está ouvindo. E a Bíblia diz que Samuel fez conforme ele recebeu da orientação do seu pai espiritual. O pai terreno de Samuel era Eucana, mas o pai espiritual era Eli. Amém ou não amém? Então houve um despertar, e quando ele se desperta e recebe a orientação de uma paternidade espiritual, ele vive a terceira marca do trabalhar de Deus, a revelação. Deus se revela a Samuel. Deus se mostra a Samuel. E mostra para Samuel tudo o que iria acontecer com Israel, iria acontecer com Eli. E ali, Samuel, ele recebe o chamado profético, o ministério de profeta. Então, queridos, existem 3 trabalhares de Deus: o chamar, o despertar e o revelar. Quando Deus chama, precisa haver um despertamento em nós. E quando nós nos despertamos para que Deus possa se revelar em nós, por nós e através de nós. Amém? Deus deseja se revelar através de você. Deus quer se revelar para você. Amados, eu nunca vi um tempo, eu estou no Evangelho desde 1996. Não, minto, eu estou no Evangelho desde 1994, eu me batizei em 96. Eu nunca vi um tempo como esse, onde Deus, ele está se revelando com tanta facilidade aos seus. Deus, ele está querendo se revelar a nós, querido. Deus, ele está querendo se revelar ao seu povo. Deus está levantando uma geração profética. Amém? Uma geração que vai ver a glória de Deus, que vai ouvir e que vai apontar o caminho, que vão ser profetas nesses dias. Amém? Que vão proclamar o nome do Senhor. Mas antes disso, querido, precisa haver um chamar. Precisa haver um despertar. E precisa haver um revelar. Agora, é interessante que essa marca do chamar, do revelar e do despertar acontece num determinado tempo. E qual foi o tempo? Versículo de número 3, parte A do versículo. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Logicamente aqui está falando da menorá que havia no tabernáculo, que todos os dias eram acesa. As 7 lâmpadas, como aquela menorá ali, as 7 lâmpadas eram acesas. Amém? Está falando daquela lâmpada. Mas, na tipologia bíblica, essa luz, o candelabro de 7 pontas, que representa a plenitude, a obra plena de Deus, mas também tipifica o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Ele pode falar algumas coisas para nós aqui, hoje.
A Bíblia diz que Samuel, ele começa a viver um chamar, o despertar e o revelar antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então, a partir daqui, eu quero bem rapidamente, porque quero orar hoje por despertamento, quero orar hoje, em nome de Jesus. Amém? Aqui eu quero trazer bem breve uma palavra para o teu coração. Se a luz, ela tipifica a luz do Espírito Santo, como por exemplo, você vai ver na parábola das 10 virgens, pastor Elaine. A parábola das 10 virgens diz que haviam 5 loucas e 5 sábias. Mas ambas até então possuíam o quê? Combustível, óleo, para que a lâmpada não se apagasse, amém? E o que acontece com as 5 loucas? Elas deixaram faltar o óleo. E quando, em tese, o noivo se atrasou, elas foram tentar arrumar óleo e não conseguiram encontrar. E a porta se fechou para elas. Isso é uma parábola. Então, queridos, se o candelabro ele pode representar a presença, a chama da presença acesa em nós, o que viria ser essa questão ou esse tema antes que a lâmpada de Deus se apague? Muito simples. Vamos remeter para os nossos dias. Estamos vivendo os dias como no tempo dos juízes. Cada um faz o que quer. Cada um está buscando a sua verdade. Cada um está tentando se virar da maneira que pode. Mas um fato é real. Muitos, nessa busca, têm se apostatado da fé. Têm se desviado da fé. Têm se desviado do propósito pelo qual foi chamado. Porque Israel carrega um chamado, amém, queridos? Não era simplesmente para ser uma nação. Isaías diz, pastor Fernando, que o povo de Israel havia sido chamado para ser luz para as nações. Israel carregava um chamado. Israel carregava uma marca. Deus havia chamado Israel para ser luz no meio das nações. Deus chamou a sua igreja com o mesmo chamamento de Israel, e o próprio Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 5, quando ele diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. O mesmo chamado que Deus havia feito para Israel, Deus fez à sua igreja, de sermos luz para os povos. Agora, o que tem acontecido neste tempo? Estamos vivendo no tempo, querido, parecido com o tempo dos juízes. Cada um buscando alguma coisa. E o que está acontecendo? A lâmpada de Deus está se apagando. A lâmpada de Deus está esmaecendo. Então, o que Deus quer chamar a nossa atenção hoje aqui com essa palavra? Rápida e simples. Antes que a lâmpada de Deus se apague definitivamente, precisa acontecer algo em você. Antes que a lâmpada de Deus se apague, alguma coisa precisa acontecer em você. Você não pode deixar, querido, você não pode deixar de viver antes, de viver tudo que Deus preparou para você. Você não pode deixar a lâmpada de Deus se apagar. Amém? Você não pode deixar a lâmpada de Deus se apagar. Aqui diz que Samuel, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ele recebeu um chamar, ele recebeu um despertar e ele recebeu um revelar. E eu quero declarar nesta manhã, querido, sobre a sua vida, antes que a lâmpada de Deus se apague, ainda hoje você vai ouvir um chamar,
você vai ouvir você vai viver um despertar e você vai receber um revelar. Porque Deus vai se revelar a você. Deus vai despertar você nesta manhã. Amém? E você vai ouvir a voz de Deus chamando você pelo seu nome. Eu não quero aqui trazer uma palavra de autoafirmação para você. Eu quero dizer para você que você é um chamado de Deus. Porque senão você não estaria aqui. Você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque Ele te escolheu. Dentre bilhões de habitantes neste mundo, Ele chamou você. Você é um eleito. Abrace alguém que está perto de você e diga para ela, você é um eleito de Deus. Você é uma eleita de Deus. Amém, não amém? Agora, amados, muitos de nós chegamos no momento da nossa vida que muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, mas a lâmpada de Deus está se apagando. Nós estamos na presença, estamos até servindo a Deus, mas a lâmpada de Deus está se apagando. A Bíblia diz que Samuel ele estava na presença, olha o que diz o texto. O mesmo Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, tinha paternidade espiritual. Naqueles dias, raramente, o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Ele estava servindo ao Senhor. Ele estava vivendo num tempo que ele estava servindo ao Senhor. Ele servia diante de Deus. Ele ministrava perante a presença de Deus. Mas Deus não falava tão facilmente. E as visões também não eram frequentes. E é o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo que... Por isso que eu estou dizendo, querido, Deus está levantando profetas nesses dias. Deus está levantando, escute o que eu estou dizendo para você, não estou falando em Jaú. Deus está levantando profetas em Jaú. Deus está levantando profetas no Brasil. Deus está levantando profetas no mundo. Porque muitos perderam a percepção da voz do Senhor. Muitos perderam a percepção, estão apenas ministrando. Mas a lâmpada de Deus está se apagando. Então chegou um tempo, querido, que nós precisamos viver novamente um chamar antes que a lâmpada de Deus se apague. Olhe para dentro de você. Como está a lâmpada de Deus? A chama da presença. A chama que revela a presença. Como está em você? Cada um tem que saber o seu. Como está? Agora, eu quero, já partindo para o final da ministração, eu já quero dizer para você, antes que a lâmpada de Deus se apague, abra os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Antes que a lâmpada de Deus se apague, abra os teus ouvidos. Deus está chamando você pelo nome. Jean, Melissa, Ricardo, Viviane, Tati, Ju, Sônia. Deus está chamando. Mas muitos de nós, amados, estamos pior do que surdos. Estamos muitas vezes vivendo num tempo como Eli. Que a Bíblia diz que Eli, versículo 2, diz assim: certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar. Muitos de nós, queridos, estamos na situação de Eli. Os nossos olhos, eles estão tão enfraquecidos que você não está conseguindo ver o que Deus está querendo fazer. E qual é a prova disso? Você limita o trabalhar de Deus na sua vida. Você limita o trabalhar de Deus através de você. E por que você limita? Porque você, amados, coloca à frente tudo aquilo que você viveu um dia. Como se isso determinasse o trabalhar de Deus na sua vida. Não, não é isso que determina. Então muitos de nós estamos como Eli. Os olhos estão tão fracos que praticamente a gente não consegue enxergar mais nada. Então, querido, antes que a lâmpada, escute o chamar agora, antes que a lâmpada de Deus se apague,
Abra os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Antes que a lâmpada de Deus se apague, ouça a voz de um pai espiritual. Será que não é o tempo de você ouvir a voz de um pai, ao invés de você ouvir a voz do seu coração? Que a gente aprendeu isso, né? Escuta o seu coração. Mentiram para você, querido. Jeremias 17 diz que o coração do homem é enganoso. Como é que você vai seguir algo que é enganoso? Por isso eu preciso ouvir uma voz. Quem fala na tua vida hoje, querido? A primeira coisa que eu quero falar antes que a lâmpada de Deus se apague. Quem fala na sua vida hoje? O pastor da internet? Quem fala na tua vida hoje? Você sabe que o pastor da internet é ótimo, né? Até ele conhecer você. O pastor da internet é maravilhoso. Quem fala na tua vida? Os seus problemas? São os seus problemas que determinam a direção da sua vida? Quem fala? Quais são as vozes que você tem ouvido, querido? Recebe essa palavra. Chegou o tempo de você calar as muitas vozes que estão falando à sua volta. E você precisa ouvir a voz de Deus antes que a lâmpada de Deus se apague. Você precisa ouvir a voz de Deus. Mas antes de ouvir a voz de Deus, você precisa entender. Deus se revela por meio de paternidade. Então a pergunta que fica hoje é: qual é a voz que você tem ouvido? A voz dos amigos? A voz da filosofia? Existem tantas coisas falando no mundo hoje. E você acha que muitas vozes não falavam no tempo de Samuel? Tinha Ofni e Finéias. Você acha que, de uma maneira ou outra, Ofni e Finéias não tentava conduzir Samuel no blá blá blá? Não, tem nada a ver, vamos lá. Mas Samuel aprendeu a ouvir uma voz. Uma voz. Uma voz. Então a pergunta que eu faço para você hoje é: quem hoje, muito mais do que falar no teu ouvido, é falar no teu coração? Quem fala no teu coração hoje, querido? Quem é que fala no teu coração hoje? Quem é que aponta o caminho? Quem que mostra o destino para você? Quem é o teu pai espiritual? Pai espiritual não é só para você chorar. Ah, estou com um problema, vou lá contar pro pai. Tem gente que pensa que pai é para resolver problema. Querido, pai espiritual não é para resolver problema, é para apontar caminho, é para mostrar o destino. Amém? Amém, não amém? Responda para você mesmo agora. Quem tem falado no teu coração hoje, querido? Quem fala na tua vida? Qual é a voz que você escuta? Porque se você não aprender a ouvir uma voz, a voz de um pai, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Então, antes que a lâmpada de Deus se apague, ouça o chamar de Deus, chamando Bianca, Luiz Otávio. Feche seus olhos, ouça Deus chamando você pelo nome agora. Antes que a lâmpada de Deus se apague. Antes que a lâmpada de Deus se apague. Ouça a voz de Deus. Reconheça a importância de ouvir uma voz no seu coração. Ouça o Espírito agora, chamando, mas não chamando no seu ouvido, chamando no teu coração. Você é meu, eu te elegi, eu te escolhi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Aleluia. Olhe para mim agora. Segundo, antes que a lâmpada de Deus se apague, que haja um despertar em você, assim como houve em Samuel. Quando ele ouviu a voz, ele teve um posicionamento diferente. Querido, Deus tem falado com você?
Vou perguntar de novo. Deus tem falado com você nesses últimos dias? E o que a voz de Deus tem despertado em você? Você tem se posicionado? Porque o seu posicionamento revela se verdadeiramente Deus tem falado com você. Porque se Deus fala, alguma coisa tem que acontecer. Senão não foi Deus que falou. É impossível ouvir a voz de Deus e ficar dormindo. Eu vou repetir. É impossível ouvir a voz de Deus e continuar dormindo. É impossível ouvir a voz de Deus e permanecer no mesmo estado. Samuel, quando ouve o chamar, Samuel, a Bíblia diz que ele se levanta. Se você tem ouvido a voz de Deus, eu quero dizer para você, chegou um tempo de você se despertar. E preste bem atenção, o despertar que fala de um novo posicionamento, não é Deus que te coloca de pé, é você que tem que se colocar de pé. É você que tem que ir até, é você que tem que buscar. Se Deus tem falado com você, por que você ainda não se posicionou? A pergunta que fica no meu espírito é, se você diz que ouve a voz de Deus, mas não se posiciona, eu fico perguntando, é Deus que está falando? Ou é mais uma das tantas vozes que nós escutamos? Então, antes que a lâmpada de Deus se apague, se desperte. Pode subir já o Ministério de Louvor, rapidinho. Já vai subindo. Antes que a lâmpada de Deus se apague, se desperte. E terceiro, para encerrar. Antes que a lâmpada de Deus se apague, deixe Deus se mostrar a você. Ele quer se revelar a você. Eu vou repetir, Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você, querido. Deus, Ele quer falar com você, Ele quer mostrar para você os caminhos dEle. Ele quer se revelar. Deus está levantando pessoas neste tempo, querido, onde Ele possa falar abertamente. Amém? Ele quer falar abertamente. Então, antes que a lâmpada de Deus se apague, você precisa viver um revelar de Deus. Você precisa viver um revelar de Deus. Você precisa viver um despertar de Deus. Eu vou repetir. Antes que a lâmpada de Deus se apague, você precisa enxergar. Antes que a lâmpada de Deus se apague, você precisa ouvir. Antes que a lâmpada de Deus se apague, você precisa se despertar. Antes que a lâmpada de Deus se apague, você precisa viver algo novo. Você precisa viver o revelar. A Bíblia diz que Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Deus ainda não havia se revelado a ele. Mas ele viveu um revelar. Eu quero declarar, querido, Deus quer se mostrar a você. Deus quer se revelar a você. Deus quer falar com você e depois Ele vai falar através de você. Mas antes de falar através de você, Ele quer falar com você. Então, querido, eu vim aqui nesta manhã dizer para você, antes que a lâmpada de Deus se apague, antes que a lâmpada de Deus se apague, ouça a voz de Deus. Antes que a lâmpada de Deus se apague, antes que a lâmpada de Deus se apague, antes que a lâmpada de Deus se apague, que você se desperte. Antes que a lâmpada de Deus se apague, permita Deus se revelar a você. Se coloque de pé, querido.